Olá, eu sou o professor Moacir Vieira da Escola Conserva Feitosa e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Conserva Cientista, onde convidamos professores e alunos para a realização de experiências científicas. E hoje o nosso convidado é muito mais que especial. Ele é formado em Física pela Universidade Regional do Cariri e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Alagoas. Então, para vocês verem o nível dos professores da nossa escola, então venha você também fazer parte dessa família Conserva Feitosa. Mas antes da experiência do professor Dr. João Paulo, solta a vinheta, Joel. Olá pessoal, sou o professor João Paulo, aqui da Escola Conserva Feitosa. É uma honra estar participando desse projeto Conserva Cientista. Minha experiência trata-se de confeccionar uma caneta de polaridade, muito utilizada por eletricistas automotivos. Mas antes de começar, vamos aprender alguns conceitos básicos de eletricidade e a função de alguns dispositivos elétricos. Vamos lá? Olá pessoal, vamos dar início à nossa introdução sobre os conceitos básicos, alguns conceitos básicos de eletricidade que vão servir para a construção de nossa caneta de polaridade. Um dos primeiros conceitos interessantes para a construção de nossa caneta é o conceito de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de cargas, os elétrons, e essa corrente elétrica ela é medida em amperes. Para a gente estabelecer uma corrente elétrica em um determinado condutor, a gente tem que submeter esse condutor a uma diferença de potencial, VDP, ou que a gente chama comumente no nosso dia a dia de tensão elétrica. Beleza, o que acontece? Quando a gente conecta um condutor aos terminais de uma determinada fonte de diferença de potencial, uma pilha, uma bateria, certo? O que acontece é que os portadores de carga, os elétrons, eles saem do polo negativo e chegam no polo positivo. Entretanto, por razões históricas, certo? O sentido da corrente elétrica não é esse sentido real das portadores de cargas, dos elétrons. Por razões históricas, a gente considera que o sentido da corrente elétrica é aquele em que as cargas positivas estariam em movimento, ou seja, os portadores de carga seriam as cargas positivas, os elétrons saíam do polo positivo e iriam para o polo negativo. E como calcular a intensidade de corrente elétrica em um determinado condutor? Basta você calcular a quantidade de carga que passa em uma determinada seção transversal, uma seção reta, uma área desse condutor, dividido por um intervalo de tempo que você observa isso. Ok? Então, equipamentos e até mesmo fios condutores elétricos impõem uma determinada resistência à passagem de corrente elétrica. Por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar, TV, lâmpada, ok? Todos esses dispositivos são dispositivos que impõem resistência à passagem de corrente elétrica. Um dispositivo que serve para reduzir a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico é o que a gente chama de resistor. Aqui, ó, essa fotozinha aqui, isso aqui é o resistor, certo? Simbolicamente, a gente representa o resistor em um circuito elétrico por esse símbolo aqui ou por este aqui, ok? A resistência elétrica de um determinado dispositivo, ela é medida em ohms e é representado por essa letra grega, ômega. A corrente elétrica, ela dá preferência ao caminho que a impõe menor resistência elétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha, se você tem um circuito elétrico formado por uma lâmpada, uma pilha e os fios conectores, se você fechar esse circuito, você vai estabelecer uma corrente elétrica. Agora imagine a seguinte situação: se você
nesse circuito que a gente considerou, você faz essa conexão aqui com o fio condutor. Esse fio condutor ele tem uma resistência muito baixa em relação à lâmpada. Então, a corrente elétrica vai preferir esse novo caminho em vez de passar por a lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada tem uma resistência elétrica maior. Quando a gente se encontra numa situação dessa, a gente fala que a gente tem um curto-circuito. Ou seja, o que é um curto-circuito? É aquele caminho que a corrente elétrica percorre que a impõe a menor resistência elétrica. Outro dispositivo elétrico muito utilizado em circuitos eletrônicos é o diodo. O que é o diodo? É um dispositivo de polaridade. Ele permite a passagem de corrente elétrica em uma única direção. Ou seja, aqui a gente tem os polos do diodo e nessa situação aqui, para esse diodo aqui, ele permite a passagem de corrente elétrica apenas neste sentido aqui, certo? Indicado por essa setinha. Simbolicamente, um diodo ele é representado por esse símbolo aqui, ok? Beleza. Vamos lá. Um diodo muito conhecido e importante atualmente é o LED, certo? O LED essas três letras significa diodo emissor de luz, ok? E um LED simbolicamente ele é representado por esse símbolo aqui. Quando você vê um circuito elétrico e tiver um símbolo desse, está representando um LED. Ok. E as fontes de diferença de potencial? As fontes de diferença de potencial são dispositivos que geram uma diferença de potencial entre seus terminais. Exemplos são a bateria, a pilha, ok? Uma usina hidrelétrica. Beleza? Simbolicamente, uma pilha ou uma bateria são representadas por esse símbolo, esses dois símbolos aqui. Ó. Esse aqui representa a pilha e aqui uma bateria. Bom, pessoal, chegamos de fato ao esquema para a construção de nossa caneta de polaridade. Aqui é o esquema utilizado por nós. Consiste de dois resistores de 1 kΩ, um resistor de 200 ohms, um LED azul, um LED vermelho. Aqui a gente tem a ponta da caneta de polaridade de nossa caneta, ok? Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é simplesmente mostrar como identificar um fio que está ligado no polo positivo da bateria de um carro ou que esteja ligado no polo negativo da bateria do carro, ou seja, um fio que constitui a instalação elétrica desse carro. Uma coisa importante aqui de a gente salientar é o seguinte: os terminais da nossa caneta ela deve estar ligado, conectado à bateria do automóvel, ok? Sabendo disso, quando a gente liga a caneta na bateria e começa a fazer a testagem, vamos mostrar também o sentido da corrente elétrica, por que ela escolhe determinado percurso. Então, pessoal, depois de a gente ter visto uma pequena introdução sobre eletricidade e alguns dispositivos elétricos e suas funções para a construção de nossa caneta de polaridade, vamos agora ver como construir nossa caneta na prática. Para iniciar, vamos ver os componentes necessários para a construção de nossa caneta. Vamos precisar de dois resistores de 1000 kΩ, ou simplesmente a gente fala que é 1K, cada um desses resistores, um resistor de 200 ohms, dois LEDs, um azul e um vermelho, ok? O interessante aqui é que quando a gente for colocar os resistores, não importa qual lado do resistor você coloque, porque esse resistor não é um dispositivo de polaridade. Entretanto, o LED
a gente viu que é um dispositivo de polaridade. Então, ele tem um polo positivo e um negativo. Quando a gente, para descobrir qual é o polo negativo e o polo positivo do LED, basta ver o tamanho das perninhas aqui, ó. A perna maior é o polo positivo do LED e a perna menor o polo negativo. Além desses componentes, vamos usar essa plaquinha para a gente colar nosso circuito aqui em cima, certo? Vamos usar essas garrinhas de jacaré, esse suporte de colocar confeito, certo? Vai ser nosso frasco para colocar, ser nossa caneta de polaridade, um ferro de solda, a solda, né? Precisaremos da solda. E para representar a bateria do carro, a gente vai usar esse transformadorzinho aqui de 12 volts, ou seja, ele transforma uma corrente, uma tensão de 220 em 12 volts. Aqui está nosso circuito, nossa caneta de polaridade, certo? O circuito que compõe nossa caneta de polaridade. Está aqui os dois resistores de um carro, aqui o resistor de 200 ohms, os LEDs e a ponta de nossa caneta. Vamos ver então se esse esquema na prática funciona. Está aqui nossa caneta, certo? Está ligada na bateria do carro, não é isso? Foi isso que a gente falou, bateria do carro, entre aspas, certo? E aqui está temos dois fios que liga algum dispositivo do carro, algum sensor no carro, e a gente quer saber se esses fios passam corrente positiva ou corrente negativa, ok? Aí vejam só que interessante. Para eu saber se esses fios são positivo ou negativo, eu vou usar minha caneta de polaridade. Veja, quando eu triscar em um dos fios, ok? Se acender a luz, o LED azul, significa dizer que o fio que eu estou ligando passa corrente, aliás, é positivo. E se acender o LED verde, por conta de não termos LED vermelho aqui no laboratório, estamos usando o LED verde. Se acender o LED verde, significa que o terminal que o dispositivo está ligado é o negativo. Vamos testar. Olha, liguei, acendeu o LED azul. Então significa dizer que minha caneta está tocando um terminal positivo do carro. Beleza, levantei, o LED apagou. Agora vou triscar no outro fio. Opa, acendeu aqui, ó, o LED verde. Então significa dizer que eu estou tocando num terminal negativo da instalação do veículo. Beleza, tirei. Agora toco no outro terminal e vejam que acendeu a luz azul, aliás, acendeu o LED azul, ok? Então significa que esse terminal é o positivo. Então isso acontece por conta que nosso circuito está montado de acordo com o esquema mostrado anteriormente, e quando eu toco no LED no terminal positivo, acende o LED azul. Quando eu toco no terminal negativo, acende o LED verde. É nosso esquema mostrado, feito na prática, certo? E o que acontece?
A partir daqui, nosso intuito é fazer ele de maneira pequena, montado em cima dessa placa, para a gente encaixá-la dentro desse suporte. De maneira que nossa caneta vai estar montada com a ponta aqui, nossa caneta vai ser isso. Pessoal, eu finalizo aqui. Foi um prazer participar desse projeto. Estou à disposição para orientar algum aluno que tenha curiosidade nessa parte de física, principalmente essa parte da física que dá para eles fazer aplicações, né? Então, até a próxima!